Obrigado, Ivo. É um prazer estar aqui. Agradecer a recepção aí de todos os voluntários do Novo, toda a turma aí que tem trabalhado bastante e a presença da imprensa. Acho que passar direto para vocês, que assim a gente ganha tempo. Acho que a gente está muito animado, está vendo o Novo crescer bastante, aí, um crescimento que começou nas mídias sociais, até porque por conta da legislação que de fato é feita para impedir inovação, a gente acabou não conseguindo participar nos debates. Ontem batemos aí mais de 500 mil assinaturas numa petição online que tem já 3 semanas, pedindo para que eu participe dos debates, mas até agora a gente não conseguiu participar, mas mesmo assim temos tido aí um crescimento muito grande nos eventos, nas mídias sociais, na rua, e que começa a aparecer nas pesquisas também, né, que era a nossa previsão. Então, acho que talvez passar direto a palavra para vocês, que assim a gente ganha mais tempo, vocês já podem começar a tirar as dúvidas aí. Obrigado pela presença de todos. João, eu sou Alberto Pinheiro, Rádio Cidade Fortaleza, seja bem-vindo. Obrigado. Fala do Partido Novo no Brasil e, acima de tudo, qual a avaliação que você faz nesse momento, nesses últimos debates que você está assistindo aí com o povo brasileiro, como está o nível da campanha na sua visão? Alberto, no fundo, quando a gente começou a ideia do Novo, lá atrás, foi em 2010, era para renovar a política, né? Trazer práticas novas, posturas diferentes, novas lideranças. E eu, como eleitor, e acho que a grande parte dos fundadores do Novo, os outros 180, também estavam muito insatisfeitos, e ficava muito claro isso quando a gente via os debates, né? Uma série de promessas, uma série de coisas que iam acontecer, sem muito explicar como, sem dizer como é que a conta fechava, várias vezes um agredindo o outro nas campanhas. E, de fato, infelizmente, os debates, pelo que a gente acompanhou, pelo menos o que eu tenho visto na televisão, continua seguindo o mesmo padrão, né? E isso certamente é uma das principais causas pelo qual o Novo, mesmo com pouca exposição, mesmo sendo um partido que tem praticamente 3 anos, mesmo sem nenhuma figura conhecida, sem nenhum político, tem crescido e com pouca exposição, porque de fato as pessoas querem renovação e quando olham para o lado, os partidos atuais não identificam isso, né? Isso fica claro nas coligações que são feitas, baseando no tempo de televisão, nas propostas que são feitas, muitas vezes que não ficam de pé, na própria postura de alguns candidatos. Então, tem sido um cenário muito favorável e eu, infelizmente, de novo, aí, me colocando menos como candidato, mas mais como eleitor, quando assisto os debates, quando termina, desligo, no final daquelas 2 horas, 2 horas e meia, tenho muita dificuldade de identificar alguém que possa colocar, de fato, o Brasil no rumo do crescimento. Então, esse crescimento que a gente começou mais forte aí depois da campanha, tudo indica que vai crescer bastante. Essa é a nossa aposta, né? Para isso que a gente está trabalhando. Candidato, Daniela de Lavur, da Rádio Band News. O Ceará é um dos estados que sempre deu muitos votos à candidatura do PT. Lula, que lidera as pesquisas aqui, sempre se apresentou como uma pessoa que deu do povo, pobre, metalúrgico. E o senhor tem a maior fortuna entre os candidatos atuais e não apoia a tributação de grandes fortunas e tem um perfil diferente de Lula, por exemplo. Qual é a sua estratégia para conquistar o eleitorado cearense? Nisso acho que o Lula tem me ajudado bastante, né? Porque apesar de todo esse discurso que a gente viu, foi um ex-presidente que ficou 2 mandatos, participou de uma série de esquemas, não tem outro nome para dizer isso, mensalão, petrolão, e hoje está condenado, preso, mostrando que esse discurso que veio da pobreza e quer ajudar os pobres, na verdade não funciona assim. Eu sempre ganhei dinheiro aí trabalhando bastante na iniciativa privada. Em determinado momento, há cerca de 10 anos atrás, entendi que tinha disponibilidade de tempo, tinha disponibilidade de recursos e que deveria trabalhar para deixar um país melhor para as pessoas hoje que estão aqui e para as próximas gerações. E para isso que me dediquei, quer dizer, e é isso que tem feito, sem usar dinheiro público, é o caso do Novo, lembrando que é o único partido que não usa nem fundo partidário, nem irá utilizar fundo eleitoral, é um partido que partiu e se baseou sempre em ideias, princípios e valores. Então, acho que tem grandes diferenças. Infelizmente, quando a gente vê alguns políticos vão para a política justamente para se aproveitar da política, as próprias declarações de renda, muitas vezes você tem uma série de desconfianças pelos valores que não fazem sentido e o que sentiu, inclusive, esse crescimento que eu comentei que a gente tem sentido no Novo, eu acho que uma das coisas que contribuiu para isso foi exatamente, eu notei isso, quer dizer, depois de ter aberto a minha declaração, que nunca é uma coisa agradável, não porque eu tivesse nada para responder, mas a gente mora num país violento, então você quando se expõe seu patrimônio, acaba expondo sua família, sempre traz alguma insegurança, mas depois de fazer isso, eu tenho recebido vários tipos de feedbacks, especialmente das pessoas que são mais simples e
vem a necessidade de uma mudança, dizendo o seguinte: bom, essa pessoa ganhou dinheiro, então tem alguma competência, ele ganhou de forma séria e já tem um determinado patrimônio que não vai fazer com que ele não precise ir para a política para ter recursos adicionais. Então, acho que tem sido muito positivo. Eu inclusive, acredito um pouco desse crescimento maior do Novo, é o maior fato da gente estar mais conhecido a esse fato, ao contrário do que poderia ser no momento. E fiquei muito feliz, porque isso para mim foi uma constatação que é algo fundamental, se a gente quer tornar o Brasil próspero, é que os cidadãos brasileiros admiram quem teve sucesso, né? Quem teve sucesso pelo seu mérito, não quem teve sucesso às custas do governo. Então, acho que foi muito positivo todo esse processo. Wagner Mendes, do Jornal O Povo, aqui em Fortaleza. O senhor tem um dos motes da sua campanha é a fala sobre as privatizações, né? O senhor tem colocado nas suas redes sociais que vai privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica, entre outras estatais, com o discurso de que vai diminuir a corrupção no país. Sendo que a Operação Lava Jato mostrou que a corrupção, inclusive em empresas privadas, nas relações com o governo federal. Qual a garantia que o senhor vai dar ao seu eleitor de que privatizando vai diminuir a corrupção, sem que haja a criação de mecanismos aí de combate ao roubo do dinheiro público? Porque o que acontece hoje? Quer dizer, como os políticos acabam tendo muito poder e a gente tem uma legislação muito complexa, você acaba, em muitos casos, vendendo favor. Ou usando a máquina pública, e claramente, por exemplo, isso aconteceu no caso da Petrobras, para fazer negócios com algumas empresas e pedir benefícios para os partidos políticos ou para as próprias campanhas, né? Na medida em que você transfere isso para a iniciativa privada, você diminui o poder dessas pessoas, você deixa de ter indicações políticas, porque as empresas aí vão passar a ter uma gestão privada, vão ter seus diretores indicados pelo Conselho de Administração, e o ente público não vai mais perder dinheiro com isso. E principalmente o que a gente quer fazer no processo de privatização, que é muito importante junto com ele também, é aumentar a concorrência. Usar os bancos públicos, por exemplo, que deixariam de ser públicos, obviamente, para a gente ter mais concorrência, ter uma gestão privada e certamente não dos grandes bancos atuais, para a gente justamente aumentar a quantidade de participantes no mercado, e tudo isso vai contribuir para a gente ter menos corrupção. E o interessante é isso, quer dizer, porque se por acaso dentro de uma empresa privada existir algum tipo de corrupção, quem paga a conta é o acionista daquela empresa e não todos os cidadãos brasileiros, como a gente está pagando aí no caso da Petrobras e de uma série de outras, né? O Correio, os fundos de pensão, que na verdade foram drenados e foram quase que saqueados por partidos e por políticos, né? Candidato, ainda falando desse tema político da privatização, invariavelmente ela acaba gerando desemprego, né? E principalmente um grande temor do funcionalismo público. Também como a outra medida que o senhor defende, que é a terceirização da atividade fim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, isso não pode causar esse impacto? Na verdade, a privatização ela faz o efeito contrário, né? Ela gera muitos empregos. Porque vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. O setor de telefonia, depois que foi privatizado, houve um grande crescimento, grande geração de emprego. A Vale do Rio Doce, que era outro ícone também, que se dizia, bom, não pode se privatizar, uma empresa de minério. Depois que ela foi privatizada, começou a ter altas receitas, começou a pagar muito mais imposto, empregou muito mais gente. E principalmente, quer dizer, dentro do sistema de mérito, ela começou a colocar nas suas diretorias, nos seus altos cargos, as pessoas que mais trabalhavam, mais preparadas e não indicações políticas, como a gente acaba tendo hoje, né? A gente viu na Petrobras quanto tinha de diretoria que era indicação política. A terceirização, hoje no Brasil, a gente tem uma quantidade enorme de desempregados, né? Cerca de 13 milhões de desempregados, aproximadamente 5 milhões de pessoas que nem procuram emprego mais, fora aqueles que estão na economia informal. O que a gente defende? É que o empregador e o empregado devam ter liberdade de discutir as suas regras de trabalho. A terceirização não tem problema nenhum, porque, teoricamente, os dois estão fazendo aquilo que é mais... que acaba se tornando mais viável para os dois, e a gente, com isso, aumenta a probabilidade de ter emprego, aumenta a empregabilidade, e não o contrário. Essa é a nossa visão, então a gente é favorável também. Candidato William, do Jornal Diário do Nordeste, o senhor se posiciona no seu plano de governo a favor de menos interferências do Estado, especialmente na economia. E, ao mesmo tempo, o seu partido propaga um discurso de renovação da política, o Partido Novo. Esse discurso, essa bandeira, porém, ela encontra semelhanças em alguma medida em outras candidaturas que estão no quadro da presidência da República, em outros projetos que estão sendo apresentados para o país.
O que o senhor diz para o eleitor que diferencia então, o projeto do Novo de outras candidaturas de direita que também estão investindo? Por exemplo, deu mais um exemplo nessa ideia de reduzir despesas, que foi os 4 vereadores do Novo, nos seus primeiros mandatos, portaram 39 assessores, vão economizar mais de 16 milhões de reais. A gente pergunta de novo para esses partidos que estão aí, o que eles economizaram da máquina pública, da quantidade de assessores? Também nada. Vamos para o terceiro item. O Novo não fez nenhuma coligação porque não identificou nenhum partido que tivesse afinado com seus princípios, valores e mesmos objetivos. Então, eu acho que esses outros partidos têm muito discurso, mas na prática, pelo menos, a gente olhando para trás, vendo o tipo de associação, vendo o tipo de atitudes, mostra que é diferente, né? Então, eu acho que a grande diferenciação do Novo não é que ele seja um partido liberal, de esquerda, de direita, em relação ao que tem aí. Diferente, de fato, que o Novo tem, é porque o Novo é um partido que quer fazer uma política nova. E o resto está fazendo a mesma política. Usar dinheiro público, fazer acordos, prometer o que não funciona e ter uma ação diferente do seu discurso, né? E a gente tem sido sempre muito coerente entre o discurso e a prática. Acho que esse é o grande diferencial. Vou só pegar aqui. Então, vou pegar aqui. A gente come o Congresso Nacional lá em Brasília e a respeito do que o partido vem falando sobre o Estado mínimo, enxugamento e tentar fazer mais com menos, qual é a sua visão com relação àquelas categorias essenciais ao Estado? Polícia Federal, Magistratura, Ministério Público, Receita Federal, Advocacia Pública, para a autonomia da categoria e a valorização dos servidores públicos. Como é que o senhor vê isso e analisa? São muito importantes e fundamentais. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção grande, que o que são atividades de Estado, né? Funções de Estado, e essas todas que você citou realmente são funções de Estado que devem ter um tratamento diferente. Quanto às outras, a gente deve aproximar isso, de fato, do tratamento que a gente dá para os outros funcionários dentro da CLT e manter uma independência e fortalecimento das instituições. Isso é fundamental, por exemplo, para eventos como a Lava Jato, né? A gente, de fato, tem que ter a independência dos poderes para que um não comece a interferir no outro. E várias vezes a gente tem visto o Congresso querendo interferir um pouco na Lava Jato, questionar Caixa 2 não é crime e vamos fazer uma CPI da Lava Jato. No nosso governo a ideia é exatamente o contrário, quer dizer, dar autonomia e fortalecer essas áreas para que de fato a gente possa combater até melhor a corrupção. Desculpe, Cláudio. João, todo homem público tem dificuldade de montar uma equipe. Aqui no Ceará, vocês escolheram 6 candidatos a deputado federal de alto nível. Eu conheço todos e eu votaria em qualquer um dos 6. Vocês estão de parabéns por isso. Obrigado. Qual o critério para escolher profissionais de um nível tão alto quanto esse? Cláudio, aí é mais um dos diferenciais do Novo, né? Quando a gente começou o projeto do Novo, a gente sempre disse o seguinte: um dos principais objetivos nossos era trazer gente nova, novas lideranças para a política, fazer uma renovação. Então era importante dar uma liberdade para que qualquer um pudesse se candidatar, diferentemente de vários partidos aí, que você tem que ter um amigo, tem que ter um parente, tem que ser um puxador de voto. A gente queria trazer gente competente, mas ao mesmo tempo a gente queria garantir que as pessoas que viessem para o Novo também representassem as nossas ideias, os nossos valores e principalmente, isso é uma coisa que a gente sente falta, e eu pelo menos sempre senti falta muito na política, é o seguinte: o sujeito não precisa ser bom e não pode ser bom só para os 45, 50 dias de campanha, ele tem que ser bom depois de eleito, para ir para o Legislativo ou para ir para o Executivo, porque senão a máquina pública não funciona, que é o que a gente vê hoje. Então a gente faz processo seletivo, esse é um grande diferencial do Novo. Todos eles aqui passaram por processos seletivos longos, com várias etapas, demorando alguns meses, para realmente validar que a pessoa conhece os princípios do Novo, está alinhada, tem competência, tem capacidade de empreender, tem capacidade de atuar numa campanha e depois tem capacidade de, se eleito, representar adequadamente o cidadão. Então acho que esse é o mérito de todos aqui. Foi um processo, só para vocês terem ideia, a gente acabou reprovando mais ou menos 60% dos candidatos iniciais, então os que ficaram, de fato, passaram por muita peneira e a gente qualificada para a gente fazer um novo congresso. Quantos candidatos o Novo vai ter nessa eleição? Vamos ter deputado federal um pouco mais de 220, acho que 226, o número preciso não tem agora. Teremos 6 senadores, teremos 5 candidatos ao governo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e Distrito Federal, e teremos cerca de 150 deputados estaduais nesses 5 estados onde a gente terá candidato ao governo. Candidato, o senhor já fez declarações falando que não vê problema na desigualdade do país e na pobreza. Portanto, esse seria o seu foco de combate ao eventual governo. Agora eu queria perguntar, em um estado considerado pobre, como o Ceará,
Que ações poderiam ser adotadas pelo governo federal para mudar essa situação? O grande problema da pobreza no Brasil, no fundo, e o diagnóstico que a gente faz, é devido à interferência do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem sido um grande concentrador de renda e dificultando que as pessoas, primeiro, consigam empreender, consigam montar seu negócio, consigam ter o seu trabalho. Só para lembrar, o Brasil hoje, em termos de liberdade econômica, está na posição número 153 no mundo, classificado ali entre o Afeganistão e a Serra Leoa. Então, no Brasil é tudo muito difícil. Segundo, o Brasil dá uma educação de qualidade muito ruim, especialmente a educação básica e fundamental, de péssima qualidade. E terceiro, a parte também de capacitação, né? Pronatec, tudo isso, a gente tem alguns dados mostrando aí que 80% das pessoas no Pronatec, segundo os dados do MEC, tem uma evasão. E 40% daqueles que terminam o Pronatec vão trabalhar numa outra profissão diferente daquelas que eles fizeram os cursos. Então, o que a gente entende que teria espaço para melhorar muito a empregabilidade e, consequentemente, aumentar a renda e diminuir a pobreza? Ter mais flexibilidade para o empreendedor poder montar seu negócio no Brasil, especialmente os pequenos e médios, melhorar a educação básica, melhorar a capacitação das pessoas e reduzir a carga tributária, simplificando também. Só para lembrar, hoje a gente trabalha 153 dias por ano só para pagar imposto. Já pagamos de imposto esse ano 1 trilhão e 500 bilhões de reais, dá mais de 7.500 reais para cada brasileiro, e recebemos muito pouco em troca. Então, essa riqueza que o Estado tira das pessoas é que impede que a gente consiga progredir e sair da pobreza. É isso que a gente quer mudar. Bom, com relação à chegada do Bernardinho, boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Agora é o seguinte, com relação ao seu candidato no Rio de Janeiro, se eu posso citar até os estados, e essa questão, a sua preocupação em todos os estados, o partido realmente lança candidato em todos os estados, a federais, a estadual, enfim? A gente está lançando em 18 estados da federação, mais do Distrito Federal, e candidaturas só nos 5 estados. Por quê? Aí a gente volta na questão do processo seletivo, né? O Novo teve o seu registro deferido no final de 2015, e assim, a gente tem sido muito cuidadoso e criterioso na expansão. Por quê? A gente não quer só ser uma legenda, a gente quer ser uma instituição, trazer gente competente, trazer gente séria, trazer gente boa, e isso demora tempo. Então, temos que fazer isso de forma consistente. Então, por isso, e o objetivo maior foi o Congresso Nacional, porque a gente entende que existem uma série de medidas a serem feitas, né? Uma série de reformas para, de fato, colocar o Brasil na trilha do crescimento, e por isso foram só esses estados onde a gente estava mais estruturado, e também onde apareceram pessoas dispostas, porque isso não é fácil, pessoas dispostas a sair da iniciativa privada, sair do conforto da sua família, do seu negócio, e se expor na política, porque de fato é uma exposição para fazer política como a gente quer fazer no Novo, para ir servir o cidadão e não para ir se servir do Estado brasileiro, né? Não, porque é o seguinte, esse é um bom ponto que você colocou. Nós não temos essa preocupação com a popularidade das medidas, né? Nós temos a preocupação de fazer as coisas corretas. Por exemplo, privatização é um tema que as pesquisas mais recentes sempre indicam que a população é contra a privatização, porque durante muitos anos a gente ouviu aquela história de que as empresas estatais são estratégicas, e a gente foi aprendendo, estamos aprendendo ao longo do tempo, que elas são estratégicas para os políticos, mas não para o cidadão brasileiro. Então, nós não faremos nenhuma medida por conta da popularidade ou impopularidade dela. A gente fará as medidas em função do que elas podem melhorar a vida do cidadão brasileiro. E nessa linha, nós gostamos do Bolsa Família. Por quê? Dos programas sociais, ele é o que destina a maior quantidade de recursos a justamente os 20% mais pobres da população. Ele tem uma eficácia muito boa, gasta-se relativamente pouco, proporcionalmente, e atende-se um universo muito grande de famílias. Estamos gastando aí cerca de 29 bilhões de reais para atender mais de 14 milhões de famílias. Então, o que a gente tem pensado é que existem outros programas sociais que talvez a gente pudesse consolidar dentro do Bolsa Família, porque esses outros não têm a mesma efetividade, não têm essa mesma eficácia, quer dizer, não atingem exatamente os 20% mais pobres. Agora, o que a gente gostaria de fazer no Bolsa Família, aí tem que ser conjugado com a educação, é realmente criar portas de saídas, né, para que a pessoa possa se desenvolver, possa se capacitar e, ao longo do tempo, deixe de precisar do Bolsa Família. Nessa linha de julgar o Estado, qual seria a função
Na verdade, quando a gente fala, eu até digo que a gente não fala em Estado mínimo, a gente sempre fala em cidadão máximo, porque o que a gente quer é privilegiar o cidadão, e muitas vezes o Estado tem crescido e tirado a nossa liberdade, tirado mais recursos nossos, reduzido as nossas opções, criado mais burocracia. A gente quer reduzir isso e, principalmente, tirar dessas áreas onde a gente entende que ele não deveria estar, como Correios, administração de instituição financeira, para ir para as áreas essenciais, né? Saúde, segurança e educação. Então, nessas áreas que a gente gostaria que o Estado tivesse atuando. Acho que essas é o fundamental, ele está aí. E você tinha perguntado, além disso, qual que era? Era se... o BNDES. Não, só para lembrar. O BNDES, eu entendo o seguinte, ele deveria ser uma agência para projetos, mas não um banco. O BNDES, nos últimos anos, só tem feito uma transferência de recursos para os chamados amigos do rei. Então, são grandes empresas que poderiam ter recursos vindo dos grandes bancos, vindo do mercado de capitais, e estão no BNDES sendo privilegiados, e no final quem paga essa conta. Isso é um dado interessante, né? A gente acabou de falar aqui que o Bolsa Família custa mais ou menos 29 bilhões de reais, só de transferência, de diferencial de juros, do que era a taxa de mercado para a taxa que o BNDES se empregou, em cerca de 7 anos foram 150 bilhões de reais, transferência de novo, dos mais pobres para os mais ricos, mostrando aquilo que eu tinha dito, que o Estado brasileiro tem sido um grande concentrador de renda. Então, acho que o BNDES tem um corpo técnico muito bom, poderia ser utilizado para desenvolvimento de projetos, para análise de infraestrutura, mas não necessariamente precisaria ser um banco, né? Acho que ele, como banco, acaba prejudicando mais do que ajudando na gestão pública. Gente, chegamos ao fim dos 20 minutos, tá bom? Na verdade, 25. Mas a gente vai abrir ainda. Egídio, queridíssimo, quer fazer uma pergunta? Fique à vontade, Egídio. O Brasil, por dar algum tempo, gasta mais do que arrecada, o governo brasileiro. E por causa disso, o nosso déficit público está em 150 bilhões, algo que deverá ser repetido no próximo ano. O Congresso Nacional tem aprovado pautas bombas. E, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, representando o Poder Judiciário, faz o mesmo. Que é mais prejudicial para as nossas contas, o legislativo ou o judiciário? O Congresso brasileiro custa 29 bilhões de reais por dia, isso dá 10 bilhões e meio. E é impressionante, porque a gente deveria ter um poder dando exemplo para o outro, mas um bom exemplo, e no fundo a gente acaba dando um exemplo pior. Então acho que a primeira coisa, a gente tem batido muito nessa tecla, existe uma série de reformas a serem feitas para a gente começar a equilibrar as contas, né? Uma delas certamente a da Previdência, que do jeito que está é insustentável. Mas uma tese que nós defendemos muito no Novo é o seguinte: quem for para o poder tem que começar dando exemplo, cortando os seus privilégios. Então, os deputados do Novo já se comprometeram a cortar metade das verbas de gabinete, metade dos assessores, e só para a gente fazer uma conta rápida, se o Congresso hoje custa 10 bilhões e meio, se a gente só eleger gente do Novo, no dia 1º a gente já tem uma economia de mais de 5 bilhões de reais. E os membros do Executivo também, como eu, já disseram assim: a gente não vai morar em palácio, não vai ficar usando avião da FAB para viagem que não seja oficial, não vai usar cartão corporativo, não vai ser chefe de cozinha, para fazer comida para o presidente. Por quê? Você começa a dar o exemplo, e você só pode cobrar dos outros poderes. Como é que você, no Legislativo ou no Executivo, vai cobrar que os outros poderes não deem um aumento se você não faz o dever de casa, se você não dá o exemplo, né? Acho que isso funciona assim na sua casa, na sua empresa. Então é isso que a gente pretende implementar no Novo. Será o governo nórdico? É verdade, que vai de bicicleta para o parlamento e divide as mesmas secretárias, a mesma coisa, num grupo grande. Por que a gente não faz assim? Agora, isso é porque é um país rico lá, né? E a gente que é pobre é esse gastão, justamente, quer dizer, e a gente sempre tem dito isso, só para fechar, que o Brasil não é rico basicamente pelo modelo de Estado, porque nós somos um país que tem recursos naturais, um povo trabalhador, criativo, só que o Estado brasileiro, da forma como ele é estruturado, ele tira a riqueza do brasileiro e impede que a gente tenha um crescimento, né? Então isso que a gente quer mudar. Agora, óbvio, quem está dentro do governo não vai querer mudar isso porque se aproveita disso. Então é o que a gente sempre tem dito, é o seguinte: as mudanças que a gente quer não virar dos políticos que a gente tem. A renovação é necessária se a gente de fato quer outro Brasil. Bom, tenho acompanhado o João desde o primeiro momento da caminhada, e o Novo, há mais de 2 anos que eu estou junto com esse movimento. Só queria falar um pouquinho da minha área, né? A gente fala de como é que as prioridades, as coisas são erradas. Recentemente, nós estamos voltando à questão de tirar dinheiro do esporte para colocar em segurança.
MP 481, agora não sei, já esqueci o número, tanta MP, tanta coisa, que os números a gente embaralha. Quer dizer, claro, se eu tivesse R$1, eu ia botar R$1 todo da segurança, não do esporte, mas obviamente não é esse dinheiro do esporte que vai resolver o nosso de segurança, que é algo muito mais, enfim, mais polêmico e muito mais denso do que apenas uma transferência de pouco de verbos de esporte para lá. Eu pergunto a você o seguinte, falou até em países nórdicos, né, um governo nórdico, que é um exemplo. Qual foi o país mais inusitado que chegou à Copa do Mundo? Os africanos são sempre classificados, chegam lá. A Islândia não foi mais. A Islândia. Quantos habitantes tem a Islândia? 340 mil habitantes. Alguns anos atrás, como é que se deu? A cereja do bolo foi a Islândia chegar à final da Copa do Mundo e a Eurocopa. Tirando a Itália, tirando a Holanda. Eu quero dizer o seguinte, questão da eficiência dos recursos públicos, das prioridades de educação, de formação de pessoas. Alguns anos atrás, os índices de alcoolismo e de consumo de drogas começou a crescer entre os jovens na Islândia. Qual foi o projeto sério? Um dos projetos mais importantes que eles investiram, esporte nas escolas. Esporte de qualidade nas escolas. Binômio educação e esporte, não apenas esporte. Tanto que o treinador da Islândia é dentista, o goleiro é o diretor de cinema que fez o filme da Coca-Cola para a Copa do Mundo, ou seja, esse binômio foi mantido e valorizado. A partir de então, não apenas esses índices todos caíram muito, ou seja, por causa de degradação social, voltou-se a fazer, e obviamente você formou pessoas ainda melhores, com mais foco, mais disciplina, etc. Ou seja, as prioridades estão todas realmente erradas. Ao mesmo tempo, nós fizemos, né, queremos tirar dinheiro do esporte. Fizemos a Copa do Mundo com o maior número de estádios da história das Copas do Mundo. E onde é que são nossos estádios hoje? Fizemos a Olimpíada com dinheiro que seria privado, todo ele público. Qual é o legado disso aí? Então a questão é, obviamente, como o João falou, somos perdulários, não temos prioridades, não tratamos aquilo que é realmente importante e fundamental. Não é investir num grande estádio, é investir num professor que transforma a vida dos jovens. Mais um estádio, mais um ginásio, que vai daqui a algum tempo, o custo de operação disso tudo. Aqui eu vou dar um exemplo, isso tudo é um pequeno exemplo, né, do que é o país como um todo. Ou seja, onde você tem realmente uma série de questões que sugam o dinheiro da sociedade, daquilo que realmente é importante e prioridade. Como o João falou, educação, saúde e segurança. Ao tirarmos dinheiro do esporte para colocar em segurança hoje, e não será transformador, porque a verba é pequena, nós vamos precisar botar mais dinheiro na segurança no futuro. Porque o esporte poderia ser uma ferramenta de, como eu falei, combate à evasão escolar, esporte, arte nas escolas, empreendedorismo nas escolas, fazer alguma coisa efetiva para que esses jovens realmente tenham uma visão. Não é sair do instituto fundamental, muitas vezes deficiente, se deparar com física, que é grego para os jovens, sem nenhum tipo de perspectiva. O esporte, as artes e principalmente coisas ligadas ao empreendedorismo, na formação técnica que poderiam dar a eles muito claramente. Então as prioridades estão todas erradas e trocadas. Precisamos realmente mudar. E como o João disse, não esperem mudanças daqueles que estão lá desde sempre, que prometem, dizem, no olhar histórico, nada mudou. As mudanças não virão daqueles que estão aí, das mesmas práticas e mesmas pessoas. Elas não acontecerão por aí. Está na hora de mudar. Está na hora de sair do seu conforto e ser criticado por estar aí. Me perguntaram, mas você não tem medo de ser criticado por estar aí? A única forma de não ser criticado é não fazendo nada, não dizendo nada e não sendo nada. Então não vamos dizer, não vamos fazer, não vamos tentar realmente transformar essa história. Tá bom? Então, antes de encerrar, eu queria que o Geraldo desse uma palavrinha, até para desmistificar aí a questão do governo do Estado. Ainda. Eu queria aproveitar aqui esse minuto aí que o Ivo está me dando. Bom, eu sou conhecido aqui da maioria de vocês. Novidade aqui é o João e o Bernardinho, tenho que aproveitar o tempo com eles. Mas dizer que eu acompanho esse trabalho aí que o João faz há bastante tempo. Acho que o partido não estava nem criado, né, João? A gente já se encontrava, já conversava. Eu sempre me interessei por essa ideia dele, que é a única ideia nova que surgiu na política brasileira nos últimos tempos. Então, o que eu queria dizer aqui é que eu sou um entusiasta desse projeto. Acho que o Brasil e todos nós teríamos muito a ganhar se o João realmente tivesse essa oportunidade de implementar essas ideias que não são dele, de um conjunto de pessoas, né, mas se ele tivesse essa oportunidade de implantar essas ideias. É uma pessoa realmente vitoriosa, correta, séria, e eu acho que a gente precisa no Brasil de pessoas de sucesso, que já comprovaram e são competentes. Então, a única mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é essa. Eu acho que o Partido Novo é o que existe de diferente da política brasileira,
E a pessoa do João, realmente, eu acompanho há bastante tempo e estou muito seguro de que, se ele ganhar a sua eleição, toda a sociedade, todo o povo brasileiro iria ganhar bastante. Obrigado.